Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem já está aqui, vamos aproveitando e mandando o aviãozinho para convidar as amigas, os amigos, as pessoas que vocês desejam que saibam desse assunto tão bacana, tão importante. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer aqui eu trocar um pouco de conhecimento com vocês, trazer aqui informações que são tão importantes para todos nós, que muito contribuiu comigo e eu tenho certeza que continuará contribuindo aí nessa troca, né, de informações bem interessantes que eu tenho para trazer para vocês nesse conteúdo de hoje, que fala sobre a nossa criança interior. Como vocês viram aí no título, qual é a influência que essa nossa criança interior está tendo nas relações? Contem para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo ok com o som. Me dê aí um joinha, por favor, se estão me ouvindo bem. Comentem para mim, por favor, me deem um feedback. Me ouvem? Sim, ótimo, gratidão. Convidem aí quem vocês acreditam que de repente pode ser interessante saber, porque a influência da criança interior não é somente dentro da relação de casal, é para uma vida, né? Para uma vida que esse comportamento vai chapiscando assim, né? Dando a sua interferência como se fosse uma antena que tá ali para lembrar de algo, né? Então, bem-vindos, bem-vindas, compartilhem, desfrutem. E eu estou aqui então para trazer esse conteúdo para vocês hoje, pela primeira vez aqui. E sou muito grata, né, essa rede que nos traz aqui essa importância de compartilharmos o relacionamento com as pessoas, de troca de experiências do nosso trabalho. E eu desejo que vocês aproveitem não somente a live hoje, iniciando, porém os conteúdos, né, quem não ainda encontrou ainda um meio de verificar os vídeos que eu tenho aí na página. Então hoje eu trago para vocês aí esse conteúdo e que eu desejo que vocês entendam, não só funcione dentro da relação de casal, mas em todas as áreas da nossa vida, a nossa criança tem uma grande influência. E aí a gente vai entendendo conforme vocês vão buscando mais conteúdos, até mesmo no Instagram, na minha página, ou até mesmo compartilhando de outros movimentos que nós estivermos juntos aqui, tá certo? Vamos lá então. Se todos me ouvem bem, já me deram aqui o feedback, vamos iniciar ao conteúdo em si. Eu vou sempre estar olhando aqui na frente para não passar nada batido, porque é algo bem esclarecedor e muito importante que nós devemos compartilhar. E às vezes a gente pode se distrair, dando aqui uma olhadinha para ver se tem alguma pergunta e pode passar algo relevante, tá? Então, eu me apresento, sou Lucimara Fernandes, terapeuta há 16 anos, né? Trabalho com várias terapias, presencialmente em Barueri e atendo online também. E venho aqui para trazer para vocês o conteúdo importante sobre a criança interior que todos nós temos, que é uma energia que é a nossa parte inconsciente da nossa mente, que memorizou, guardou, vivenciou muitas coisas e tem um baú cheio de grandes memórias, muitas dolorosas, muitas de alegria, muitas de tristeza, mas todas elas pertencem, todas elas fazem parte e elas influenciam na nossa vida madura. De tempo em tempo, nós vamos acionando por meio dessa inconsciência da criança interior, das suas feridas, né, que foram aí desenvolvidas ao longo da maturidade dela, primeiro iniciando lá na relação com os pais e
vai sentindo, vai guardando, porque não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem como ser ajudada, então ela leva para essa bagagem. Essa bagagem, ao longo do seu crescimento, da sua vivência, ela vai então sendo atraída, vai sendo acionada essas informações da ferida interior, da criança interior sobre essas feridas, e ela vai atraindo situações e pessoas para fazer um contexto geral. E, na verdade, essas feridas são acionadas dentro de todas as nossas relações exatamente para que olhemos para elas e curemos essas feridas. As feridas, elas devem ser curadas e cicatrizadas, vão ficar somente as marcas. Mas enquanto as situações vão se repetindo na nossa vida, ela abre novamente toda vez que acontece um evento que causa a abertura da mesma ferida. 5 são as feridas emocionais que causam muito distúrbio na nossa criança interior. E são elas as feridas da rejeição, as feridas do abandono, da humilhação, da injustiça e da traição. Essas feridas se iniciaram na relação com os nossos pais. E nós aprendemos a ser quem somos com eles. E lembrando que eles são os resultados dos pais deles, que são os nossos avós. De certa forma, essa maturidade não chegou para ninguém. Ninguém aprendeu, enquanto criança, a se libertar dessas dores que vão sendo armazenadas. Então, é uma coisa que na fase adulta, por isso que hoje em dia, há muito tempo, na verdade, já existem as terapias, estudo da psicologia e tudo mais que tem aí no mundo, para que nós possamos olhar para essas dores, para essas causas emocionais que foram vividas, ficaram com um registro, uma memória de dor e não foram resolvidas. Então, necessariamente, na vida adulta, vai atraindo situações, pessoas que vai dar aquela mexidinha naquela ferida, naquele rasguinho que um dia ficou lá na vivência com os pais, para que resolva de fato. Então, vai lá de novo, mexe, vai lá de novo, mexe, vai lá de novo, mexe, até que um dia a maturidade chega e eu busque alguém para me ajudar. Então, como já passamos por esse caminho, eu estou aqui à disposição para ajudá-los naquilo que vocês um dia, de repente, tenham a necessidade de olhar. Então, a nossa criança interior, ela, com o relacionamento que nós tivemos, com os nossos pais, nós somos moldados para a vida adulta, Então, tudo aquilo que eles nos ensinaram nos moldam, porém, tudo aquilo que vivenciamos com eles são registrados. Assim, na maturidade como um todo, tudo é registrado. A maioria de nós nascemos de pais que carregam as suas próprias dores e todas as dores que os nossos ancestrais não resolveram vão sendo transferidas. E elas são transferidas por meio de comportamentos que nós vamos aprendendo com eles, o comportamento de uma mãe diante de um homem que é o nosso pai no casamento, como que ela se comporta. Nós espelhamos aquilo e quando vamos para a vida adulta acabamos por comportarmos igual a ela. Da mesma forma, quando olhamos para o nosso pai diante do casamento com a nossa mãe, nós vamos espelhando aquilo e vamos projetando para a nossa vida para encontrar um idêntico ao meu pai na relação de casal. E então, é onde tudo pode se estruturar ou não. A criança, quando ela está vivendo a relação na fase infantil com os seus pais, ela tem essa observação, essa dinâmica de casal, às vezes, que ela presta atenção, observa, registra, mas não tem aquela intenção. Bom ou mal, o meu pai está certo ou minha mãe está certa, o que fizeram comigo doeu ou não doeu. Nesse momento, ela não tem essa percepção para fazer essa separação. Ela simplesmente sente, absorve e registra aquela emoção naquele momento. Só que ela não se deu conta. Eu registrei aqui um momento que eu fui rejeitada. Poxa vida, eu fui rejeitada. Ela não fica com essa reflexão que o adulto fica. É uma mente infantil, não tem essa compreensão aberta. Então ela registra essa memória de rejeição, de abandono e todas essas feridas que eu mencionei. Todas elas começam na relação com o nosso pai. Nós somos traídos, nós somos injustiçados, nós somos humilhados, abandonados e rejeitados pelo nosso pai. Ali começa a nossa história de dor.
Aí alguém pode falar, mas isso daí, a criança tem então culpa por toda a nossa vida adulta ter esse resultado que tem, toda essa história de dificuldade, de relacionamentos que não duram, entre um, experiencia outro e tudo mais vai acontecendo e não consegue ter um relacionamento e construir uma família, ela é culpada então? Não, eu digo para vocês que ela não é culpada porque ela não tinha conhecimento. Ah, então quem é o culpado? É o meu pai e a minha mãe? Não, também não é o culpado, porque quando eles aprenderam a ser o que são, o que foram, os nossos pais, os seus pais dessas crianças também tinham dores, também foram crianças feridas que não resolveram as suas questões. Então carregam pelo mundo, pela fase adulta, todo esse movimento de ferir alguém. Lembrem, tem uma história, uma frase que eu comento bastante nos meus vídeos, que pessoas feridas ferem. Então, é por isso que nessa dinâmica toda é importante, quanto mais nós olharmos para a nossa criança interior, mais fácil nós vamos ter as relações, melhor nós vamos ter as relações no mundo, com todo o mundo de um modo geral e com todas as áreas da nossa vida, porque a nossa criança interior, ela interfere também no nosso trabalho, na nossa relação com irmãos, na nossa relação com amigos, na nossa relação com o namorado, com o noivo, com qualquer relação ela tem essa interferência. Então é importante que a gente dê esse olhar a isso tudo. As emoções que não foram resolvidas e não foram também atendidas, que causaram situações dolorosas, elas trazem sentimentos assustadores. A criança se sente violada. E algumas das situações que causam a ferida na criança vai, na verdade, ter a decorrência de comportamentos e vivências, ela vai ser uma criança que tem uma baixa autoestima, por conta dessas feridas que foram acionadas, que foram criadas, né? Que foram geradas nela, ela vai ser uma pessoa que vai ter uma baixa autoestima. Ela vai ter uma imagem corporal, uma autoimagem distorcida de si mesma, né? Ela vai ter medo de críticas, ela vai resistir à mudança, ela vai ser uma criança resistente a mudanças. Ela vai ter um profundo medo de abandono nos relacionamentos e vai ter também insegurança e dependência emocional, entre outros comportamentos que a criança vai ter ao longo da vida, ao longo da maturidade, ao longo dos acontecimentos que vão tendo aí na fase adulta. Então, a influência não só acontece dessa nossa criança interior na relação de casal, como também o que ela carrega pode gerar acometimentos também no seu corpo físico, a saúde dela. Lá na maturidade pode vir algo que somatize por conta de uma ferida emocional. Ontem mesmo nós estávamos no voluntário e ocorreu de uma menção sobre uma fibromialgia. Fibromialgia nós aprendemos na leitura corporal, nas dinâmicas da metafísica da saúde, que tem a ver com o relacionamento da ferida do abandono, da rejeição relacionada à mãe principalmente. Então aquela criança sente o abandono, a rejeição, e na fase adulta isso pode vir à tona, eclodindo como uma dor no corpo físico com a fibromialgia. Então ela se enrijece, ela tem muito medo, ela quer se proteger, ela não quer que ninguém encoste nela. Entre outros exemplos que eu poderia, claro, dar aqui para vocês, para compreender o quanto influencia o que nós não resolvemos na nossa vida na fase infantil, que hoje estamos aqui percebendo que estamos emaranhados, o quanto vai influenciando nos caminhos que nós vamos desenvolvendo na fase adulta. Então, interfere na saúde, tem a dificuldade também de eliminar peso, né, por conta desses traumas vividos na infância, esses registros que acionaram a ferida. Tem conflitos no trabalho, com a chefia, por exemplo, problemas com a autoridade, tem dificuldades em encontrarem a sua carreira, o seu destino profissional, não se fixam muitas vezes no trabalho. Isso serve para o homem e para a mulher, tá? Isso aí é condizente para o ser humano.
tem dificuldade com o dinheiro, não se realiza, o dinheiro não sobra, né? Não consegue pagar suas contas, não consegue administrar. Então, se a gente for levar o comportamento dela, tem várias raízes e várias afetividades ali no caso, né? Vai se relacionar com várias áreas da vida, né? Na relação afetiva vai ocorrer as brigas, né? Por exemplo, que nem eu falei nos stories da semana, até chegar o dia de hoje, vão acontecer as brigas, vão dormir sem se falar, sem dar o boa noite, vai ser uma pessoa, uma mulher ou um homem de muita exigência, de elogios, de presença, vão ficar de mal, né? Não vão se sentir bem durante o mal-estar que ocorreu, a discussão, a briga, ou até mesmo a não expressão por algo que ocorreu, não resolvem, então ficam sem se falar, como se fossem duas crianças mesmo, de birra. E essas projeções dos relacionamentos, na verdade, são aquelas que elas muitas vezes viram acontecendo também no relacionamento com pai e mãe, vão se repetindo nos seus relacionamentos afetivos. Dentro do relacionamento também, a mulher ou o homem pode ter o comportamento de querer buscar a aprovação, amor, presença, a valorização, o reconhecimento e o apoio. Então percebam que, às vezes, sem a gente perceber na fase adulta, que nós também estamos já nos comportando dessa maneira, né? Com muita dificuldade, porém, de olhar, de admitir, mas que tem grande influência e parte, né, na causa raiz que vem da criança interior. Na polaridade do medo, nós nos tornamos submissa ou submisso, não expressamos o que queremos, o que sentimos, o que pensamos, fazemos tudo, mesmo sem ter vontade, né, nessa troca do relacionamento, para agradar, para pertencer e não sermos rejeitados. Isso é um comportamento da criança interior. Carentes emocionalmente, buscam suprir com os vícios existentes. Muitas vezes lá na fase adulta, de alguma carência lá na fase infantil, na fase adulta vai fazer com que eu venha a criar ou buscar algum tipo de vício na fase adulta. Pode ser o álcool, pode ser o cigarro, as drogas, a alimentação, as compras, né, a compulsão por compras, uso de roupas que mostram em demasiado o corpo. Isso tem várias fases ocultas por trás de todos esses comportamentos, desses vícios. Na hora que a pessoa chega para fazer uma terapia, por exemplo, que ela fala, eu tenho isto. Por exemplo, eu tenho medo. Medo de quê? O medo de não ser aceita. E então, por trás do medo, a gente vai conseguindo tirar essas camadas todas que fazem com que venham na raiz, que cheguem na raiz, né? E, na verdade, não é tanto o medo aqui de ser aceita, é algum evento lá atrás, na fase infantil, algum cenário que ela vivenciou com o pai ou mãe que fez com que ela criasse esse medo. E vocês sabiam que essa criança interior também interfere até os idosos? Ela vai esse comportamento até na fase da velhice. Esse comportamento nos acompanha. E ali as crianças interiores dos idosos também se revelam, principalmente quando eles demoram para se curarem, eles ficam muito adoecidos por muito tempo, nada resolvem. Ocultamente eles estão, né, na sensação, no sentimento que essa criança entende, né, que é a forma dela de entendimento, ela acredita que essa idoso acredita que se ela permanecer doente, ela consegue e continua tendo a presença, o apoio, o carinho, às vezes ligações telefônicas dos seus filhos, dos seus netos,
né, a presença, a visita. Então eu vou permanecer doente, eu vou permanecer nesse estágio para que eu tenha essa necessidade atendida. Só que essa necessidade não é de uma idosa, de um idoso, não é de um adulto, digamos assim. É da sua criança interior que pede ali a atenção, que pede ali o pertencimento, por conta de feridas que ela não resolveu dentro dela com a sua mãe e com o seu pai. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Tudo ok? Continuem aí que tem ainda um pouquinho mais de conteúdo para nós continuarmos essa compreensão bem bacana. Nos relacionamentos atuais, nós temos uma pergunta aqui. E quando o idoso não quer ser assistido? Aí entra aquela lei da hierarquia. Se o idoso é consciente e faz as suas escolhas, tem a sua maturidade toda, e nós, enquanto pequenos que somos, nesse degrau de ascensão do sistema familiar, nós temos somente que respeitar a escolha dos nossos ancestrais, né? Nós somos pequenos, seja nós os filhos, os netos, quem for que está ali ao entorno, nós precisamos dar a atenção necessária, claro, amparar nas suas necessidades, porque lembrem, fomos amparados e muitas coisas deixaram de fazer, de acontecer para ficar conosco. E agora na fase adulta troca os papéis, porém não a ordem. A ordem continua, nós podemos cuidar dos nossos pais, mas continuamos pequenos. Atendemos às suas necessidades enquanto filhos que somos. Então, se não querem ser assistidos, por mais que haja uma compreensão toda, né, na conversa, no diálogo, para serem assistidos, nós devemos apenas concordar com a escolha, porque eles são bem grandinhos, né? Nós devemos continuar e permanecer no nosso lugar de pequenos, respeitando sempre a vontade deles. E aí, então, continuando, nos relacionamentos atuais, nós temos percebido aqui algumas observações que talvez vocês aí podem até depois colocar, se existe alguma coisa que acontece no relacionamento afetivo de vocês. Existem casamento de longa data. Hoje eu conheço pessoas que têm um casamento de longa data e que a convivência é como se fossem de dois irmãos. Mas isso não é agora, porque está com 50, 60 anos, se tornou um casamento assim. Talvez lá quando começou o casamento, passou aquela fase da admiração, da paixão, do encantamento, se casam, têm filhos e logo depois já vem uma disfunção ali que começa a desorganizar, digamos assim, e tendo a escolha, né, de querer conviver juntos, porém a afetividade, o relacionamento homem e mulher já vai se distanciando cada vez mais, onde chega um perfil que a gente ouve na terapia, no atendimento, né, individual, e que as pessoas confirmam hoje nós não somos mais um homem e uma mulher, dormimos já em quartos separados, os filhos nem sabem, às vezes nós somos como os dois irmãos dentro de casa. E o que levou a isso? Alguma disfunção, alguma ferida que não foi olhada, que na verdade o diálogo, a relação foi ficando conturbada e houve essa escolha por algum motivo, né? Sempre lembrando que cada caso é um caso e as feridas precisam ser olhadas e dissolvidas assim, né? Nós vamos tirando cortinas que vão de fato chegar à raiz do que de fato está acontecendo para esse casamento, essa relação ter chego no lugar que chegou, da forma que está e como que está. E o incômodo é para todos. Se não está legal, precisa buscar ajuda, com certeza. Tem também um episódio de um exemplo, na verdade, de o casamento onde uma das partes não adultece, né? Não cura as suas feridas, e que eu vejo hoje a grande maioria que não curamos as nossas feridas,
e agimos como criança mesmo na relação de casal. Sabe quando a gente tem aquela discussãozinha e que aí fala, nossa, mas que comportamento infantil que você está tendo? Exatamente, é ali que a nossa criança está empoderando e tomando conta ali daquela parte, daquele momento na relação. Por quê? Porque não foi olhada, é algo que a criança está exigindo e ela não foi olhada, então ela atua muito na relação de casal. A criança que não cresceu, muitas vezes, que se tornou mulher, porém exige do companheiro que supostamente ela acredita que o pai não deu. Então ela vai para uma relação e ali ela começa com exigências. Mas a exigência às vezes não é do falar, né? É o comportamento da birra. E internamente tá lá na relação, mas está insatisfeita, porque eu queria que fosse desse jeito, porque eu queria que ele me levasse a passear, porque eu queria que ele falasse que me ama, porque eu queria que ele mandasse mensagem, eu queria que ele desse presente. Aquelas coisas que ficam dentro da mente perturbando, e na verdade isso é da criança interior, ela está exigindo algo daquele homem, daquele companheiro, namorado, na relação de casal, que ela não teve. Então, é um olhar também que a gente precisa ter para que a relação possa fluir. No homem, já, às vezes, é observado, né? O homem não tem força para ir para a vida, para prover a família. E a mulher que está ao lado desse homem, ela muitas vezes despolariza a sua função. Ela sai do feminino e vai trabalhar, porque vê que o homem não dá conta, digamos assim, na visão dela, né, não dá conta, então ela sai para trabalhar. E aí ela se torna uma pessoa rígida, acaba tratando ele com cobranças, ao invés de apoiá-lo e juntos encontrarem soluções. E às vezes esse próprio comportamento que o homem está ali sem força para ir para a vida, tem a ver com a sua criança interior, que não está resolvido com a situação da energia paterna, né? Porque a energia paterna é aquela que dá para a criança, a força do pai é aquela que dá para nós, homem ou mulher, a energia da aventura, a energia de ir para o mundo, de ir para a vida, de ser criativo, de ter força, de fazer dinheiro. O pai nos leva a andar de bicicleta, andar a cavalo, aprender a nadar, ir para o campo, jogar futebol, né? É aquele movimento. O pai apoia, às vezes, a menina, a filha, né? Nas suas investidas com estudo, em reuniões escolares. Então tem muito comprometimento do pai estar na vida do filho e ele ter essa força. Então quando o homem adultece e chega no casamento para formar uma família e não tem essa força, não consegue permanecer em trabalho, não consegue prover o seu lar, e a mulher fica nessa cobrança, é por conta dele estar nessa energia da criança infantil. O pai, ele não teve, muitas vezes, ele até morou junto com o pai, mas ele não teve essa tomada da energia paterna enquanto esteve com o pai. E por isso ele tem essa energia, digamos, fraca para esse movimento daí para a vida e manter, né, prover a família como deveria. A mulher, por sua vez, já sai do seu papel de mulher, já entra para aquele outro personagem, já fica com um ar de mandona, de rigidez, querendo que ele seja, faça ou aconteça isso ou aquilo. Ela já sai, ela despolariza, ela vai para a função, às vezes, de mãe desse homem na relação de casal, e isso também é muito perigoso, porque daí um casamento de um homem com uma mãe não dá certo, né? E a criança interior também, devido a vários fatores, as funções de cada um na relação já não é mais de um homem e de uma mulher, e às vezes de um pai para uma filha, né? O homem se torna o pai da mulher, ou a mulher se torna a mãe do homem, como eu disse agora nesse exemplo anterior. Então, meu pessoal, eu gostaria de saber como que vocês estão aí com tudo isso, com essas informações básicas, né, que nós estamos trazendo aqui, que eu estou trazendo aqui. E eu vou te deixar uma pergunta para mexer um pouquinho com você, que está numa relação de casal. Quem em você está vivendo a sua relação de casal hoje? Quem em você vive a sua relação?
É você, adulta, ou é a sua criança interior? É você, adulta, que está no seu lugar de mulher, que você faz o que você precisa fazer, que você se expressa, que você se comunica, que você não é submissa? Ou é aquela pessoa que faz birra, briga, não fala, vai dormir de costas um para o outro porque não quer envolvimento, não quer discutir, tem medo. Muitas vezes, no medo, essa criança, né, na hora dessa briga aí com o parceiro, tem até de fato o medo da criança interior por conta que ela projeta no companheiro o pai dela, né? Ela deve ter vivido algo em relação à autoridade, a lei, a regra com o pai na infância, que quando ela está no seu relacionamento de casal, ela se comporta internamente como uma criança. Por isso que às vezes ela não se expressa, ela não fala o que ela pensa, o que ela sente, porque ela tem medo da rejeição, ela tem medo de ser chamada a atenção, ela tem medo de não ser atendida. Então é onde muitas vezes ela projeta nesse companheiro o pai que ela teve na vida. E então, quem na relação de casal está aí ativando, né, energeticamente falando, construindo um casamento? É a mulher, é o homem ou é a criança interior de cada um de vocês? Contem para mim, eu estou aqui. Caso alguém queira comentar, fiquem à vontade, não precisa ter vergonha, porque talvez o que você comente pode ajudar outras pessoas também, tá certo? E vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta que passou batido que eu não tenha visto. Eu acho que vocês estão um pouco envergonhados, mas não tem problema. É natural. Eu quero dizer para vocês que eu sou profundamente grata por cada um de vocês estarem aqui comigo. E quero dizer que se você gostaria de curar o seu relacionamento afetivo, eu estou aqui à sua disposição para informações. Atendo individualmente, online, presencialmente em Barueri. E se você está num casamento ou num relacionamento sem compromisso, é importante olhar, né, para essa maturidade aí que nós devemos ter nas relações. Quanto mais nós nos curamos, mais nós vamos ver as relações dos nossos filhos melhores do que as nossas próprias relações estamos tendo. Né? Então, não será transferida tanta bagagem assim nas relações dos nossos filhos, com essa insatisfação, com esse incômodo, com esse mal-estar que a gente fica, né? Estou casada, mas estou insatisfeita. Estou num relacionamento afetivo, seja namorando, morando junto, não importa. O importante é estar com outro, com outra, mas algo ainda me incomoda e é preciso resolver isso, porque se você sai dessa relação, por exemplo, com isso não resolvido, a futura relação que vier vai ser repetida pelo mesmo movimento do que acontece nessa relação. Tudo que não é resolvido é repetido, é aquela frase típica, né? As lições que não são aprendidas, elas são repetidas. E a gente precisa adultecer. Tem muitas pessoas que passam em diversas relações. E tá tudo bem, não é aqui um julgamento, porque enquanto terapeuta, enquanto ser humano, eu aprendi a deixar um pouco esse olhar de julgamento e simplesmente olhar os efeitos, as causas, as raízes, as situações que estão acontecendo nas relações. Então, o que acontece numa relação de casal para eu ainda estando insatisfeita, eu ainda permaneço lá? A relação de casal, ela acontece porque e permanece porque alguma necessidade ainda está sendo atendida. É a mesma coisa quando nós vemos essas relações disfuncionais, que hoje tem as terminologias, aí, as denominações como relações tóxicas. Se as pessoas estão dentro de uma relação tóxica, ela permanece lá porque alguma necessidade dela ainda está sendo atendida, por mais que ela tenha medo, por mais que ela seja abusada verbalmente ou fisicamente, por mais que ela esteja triste, por mais que ela não esteja mais suportando, às vezes ela está sendo obrigada a estar e continuar nessa relação, mas
Se a gente for conversar terapeuticamente, alguma necessidade dela ainda está sendo atendida. Todas as relações têm o entendimento e o atendimento de necessidades. E só mantém as relações onde as necessidades estão sendo atendidas. Tá certo? Vocês têm alguma pergunta? Eu estou à disposição aqui. Fiquem à vontade. Eu gostaria então de agradecer a vocês profundamente por estarem aqui comigo hoje. Eu fico à disposição sobre informações que vocês desejam aí alcançar sobre os relacionamentos. Faço terapia de casais, faço terapia individual. É sempre importante que o casal juntos decidam, escolham olhar para as relações e buscar compreensão do porquê que está havendo desequilíbrio. Temos aqui Indaiá, foi extremamente esclarecedora, gratidão. Ana Rocha, gratidão. Quando o outro não tem esse entendimento, como devemos proceder? Aí é assim, primeiramente, encontrarmos, o casal, a mulher que está aqui em você vai encontrar um momento adequado, a situação deve ser conversada, então eu escolho um lugar seguro, somente o casal, onde nós possamos expressar as nossas insatisfações. E se o outro tem a intenção de continuar na relação e melhorar a relação, ver que aquilo é produtivo, é enriquecedor, porque enquanto estamos num casamento, existe também uma continuidade dele, principalmente quando se tem filhos, né? E mesmo não tendo, eu acho que é amor próprio a gente querer manter a relação, querer manter uma relação boa, pacífica, né? E então é importante escolher um lugar seguro, conversar, expressar, sempre, sempre com respeito, com humildade, sem agredir, sem atacar. Ah, porque você é assim, você faz isso, eu não gosto disso. Não. A primeira coisa que a gente deve fazer quando nós vamos conversar para resolver alguma questão, independente se é relação afetiva ou não, nós podemos começar com um elogio. Elogie o teu companheiro, a tua companheira. E então, agradeça pelo tempo que vocês estão juntos e entrem nesse movimento de acerto, sabe? E com muita amorosidade. É por amor a você, por amor ao outro da relação, por amor à sua ancestralidade, por amor aos descendentes, né? Que vocês, com essa compreensão que chega agora, não querem que eles passem pelos mesmos desafios. Então é importante ter esse norte. O que eu quero? Eu desejo ter uma boa relação. Então nós vamos conversar para termos uma boa relação. Quando encontrar esse ambiente seguro e forem verdadeiros, sem atacar o outro e simplesmente olhar como um ou o outro pode melhorar as condições, o que o outro gostaria que você melhorasse, você escuta e veja se você pode melhorar, dê a oportunidade do outro também falar e convide-o para uma terapia, convide-o para buscar os conhecimentos necessários. Porque lembrem, não vai resolver finalizar uma relação, o outro não quer, o outro não tem entendimento, o outro não busca. Vamos conversar. Se mesmo assim ele não quer, você continue tendo a sua percepção de ir buscar as suas terapêuticas, porque sempre quando um muda, o outro tende a mudar. É assim. É a mesma coisa quando uma mulher está no comportamento de mãe do seu companheiro e na terapia a gente vai orientando nas dinâmicas, nos exercícios, nós vamos colocando ali, induzindo para que ela sugestivamente escolha esse comportamento alterado de voltar para o seu lugar de mulher, sair para o lugar de mãe do seu homem, automaticamente ele volta para o lugar dele de homem, se ela voltar para o lugar dela de mulher na relação. Entende? Então, depende de cada um de nós. Eu faço a minha parte e é através de mim que o outro vai mudar. Eu não preciso falar nada. É somente o meu comportamento que vai fazer com que isso externe e ajude o outro também a mudar.
e assim a relação cresce. Gratidão, Ana, pela pergunta. Vamos ver aqui. A Indaiá me localizou muito nas falas. Gratidão, Rose, gratidão pela presença. Venho de ciclos de amigos razoavelmente grande, tenho acompanhado queixas de maridos e esposas e, por outro lado, vejo que ambos não sabem o que é limite e abuso na relação. Pelo jeito, temos uma bagunça de bastante pessoas machucadas de forma igual. Exatamente. Todos nós estamos feridos, todos nós temos a nossa ferida de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, de injustiça. E se estamos feridas e não curamos, feridos estamos, vamos ferir alguém, com certeza, nas relações, seja na sociedade, na amizade, no trabalho, seja no afetivo, nós vamos sair aí, por assim dizer, ferindo também. Então é importante, sim, todos concordarem que estamos totalmente machucados e podemos resolver essas questões com maturidade. Você falou bastante em relação tradicional, mas já temos maturidade para tratar estes prejuízos nos relacionamentos dos novos modelos de casais. Com certeza temos. E o bacana é que tem tanta informação, tem tanta forma de ajudar a todos os tipos de relacionamentos, né, que existem aí para nós vermos. Os exemplos todos estão aí. Independente da relação que se vive, e tem importância de nós buscarmos ajuda para curarmos as nossas feridas. É muito importante. Então, pessoas queridas, a minha profunda gratidão por esse encontro. Me causou aqui um quentinho no coração tê-los comigo por esse período. E eu fico à disposição, como eu mencionei, mas eu continuo falando para vocês. Pessoas feridas ferem. Olhem para a dor da sua criança interior, que estão aí profundamente tristes porque não estão sendo ouvidas, não estão sendo acolhidas nas dores que elas carregam. Olha a cartinha sistêmica que eu tirei, o que traz para nós, para encerrarmos. Sofrer é muito mais fácil do que mudar. Lembra que eu comentei? Lembram que eu comentei? É muito mais fácil continuar no sofrimento do que mudar, quando eu dei o exemplo do idoso. E isso serve para todas as idades. Então, que nós tenhamos maturidade para olhar para nossas feridas, por amor a nós, né? E tomarmos aí os passos e as decisões para as mudanças necessárias. Um grande beijo para todos vocês, gratidão pela presença de todos e todas. E lembrem, ativem o sininho no perfil para sempre que eu ter aí uma novidade de live ou de um stories, que vocês serão comunicados pelas notificações, tá certo? Um beijo para vocês, gratidão. Parece que tem algum comentário oculto aqui. Ah, não, foi só uma participação aqui. Tá certo? Então, gratidão. Eu encerro aqui e deixo vocês aí com a luz de Jesus. Um beijo. Tchau, tchau.